Economia é com ela, Juliana Rosa. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, oi, Neg? É Boa sempre bom. tarde para você, boa tarde para todos. Boa tarde. É sempre bom ouvir você trazendo boas notícias e análises profundas. Quero saber o seguinte: ontem a gente falava sobre a expectativa, né? Expectativa, enfim, a realidade veio exatamente como se esperava, não houve um aumento, né, uma redução maior na Selic. E aí hoje o mercado acorda aguardando a terça-feira, né? Terça-feira que vem, enfim, o acórdão, né? Como é que chama mesmo? O acórdão, não. A ata A do ata, Copom. a ata. Que sempre tem uma surpresinha, sempre tem uma surpresinha, um recado, etc. Então eu queria saber como é que o mercado recebeu e o que você está esperando aí para essa ata. Será que vem alguma surpresinha ou não? Oi, Neg, você sabe que o ambiente hoje, mercado financeiro, está tendo um dia bastante negativo, porque, primeiro, o nosso Banco Central, ele cortou a taxa de juros, como a gente falava, em meio ponto percentual, né, de 13,25 para 12,75, mas ele fez ali um comunicado bastante duro, conservador, porque ele, primeiro, a gente falava ontem que podia até não cair juro em 0,75, né, ter uma queda mais forte de juros, mas dessa vez, mas tinha ainda uma expectativa de que pudesse ter alguma sinalização para frente, para as próximas reuniões. E ele foi bastante claro que ele segue o plano de voo, que é cortar em meio ponto percentual os juros. Não tem condições de acelerar o processo de corte de juros. E lá nos Estados Unidos, né, também foi um dia onde o Banco Central dos Estados Unidos também foi bastante cauteloso e até mais do que cauteloso, ele acabou dizendo que pode ser que os juros nos Estados Unidos tenham que subir mais um pouco para poder puxar a inflação para baixo. Então, o dólar hoje está num movimento de alta desde cedo, as bolsas estão em queda, é um ambiente de preocupação, porque você vê que o próprio Banco Central nosso escreveu ontem que está preocupado com esse juro em patamares altos por muito tempo nos Estados Unidos, o efeito, né, que isso pode ter em dólar, o quanto que isso pode dificultar a quebra mais rápida da inflação, né, se o dólar volta a subir. E o Banco Central nosso também escreveu que está preocupado com a China. A China está crescendo bem menos do que o previsto. A China é nosso maior parceiro comercial e tem uma preocupação ali também, porque parece que a crise da China pode ser maior do que a gente imagina, né, ali no setor imobiliário. Então, a gente escrever sobre isso também mostra que ele está cauteloso. E o último destaque que eu queria dar, né, é que hoje, inclusive, saiu a arrecadação de impostos. No meio dessa discussão toda, se o governo vai ter condição de equilibrar as contas públicas. É a terceira queda seguida de arrecadação. Lembra, a gente perguntou lá no Canal Livre para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a arrecadação estava caindo e a expectativa era que as receitas aumentassem. Então, assim, já tem uma dificuldade de cobrir o gasto com aumento de receita. E as receitas que já existem estão diminuindo, ou seja, o próprio Banco Central fala, olha, se equilibrar as contas públicas, fala o Banco Central, de suma importância para os juros caírem com mais força. Então, jogou a responsabilidade ali para o governo e para o Congresso Nacional, né, Enéas? Não, sem dúvida. E agora eu te pergunto o seguinte: quando o mercado no Brasil vai numa direção e o mercado mundial vai em outra direção, você pode dizer que existem fatores nacionais que produzem um pessimismo ou um otimismo, posto que é uma inversão em relação ao mundo, e lá fora tem uma outra onda. Agora, caiu aqui, caiu lá, né? Caiu, os Estados Unidos também reagiu mal. Quer dizer, tem uma questão mundial aí. Quanto do que desse mau humor ou desse desconforto, ou dessa apreensão do mercado se deve especificamente a questões nacionais, entende? Porque, claro, expectativa com a queda do crescimento na China, isso vai afetar a economia mundial, né? A atitude, a decisão do Fed afeta o mundo. Mas o que de Brasil, que no caso é a preocupação, como você diz, de fechar as contas, né? É uma parcela menor desse todo ou é o ator principal?
colheu aí, Juliana? Essa questão do equilíbrio das contas públicas parece ser o principal, né? Porque o governo insiste em manter a meta. Ontem o relator lá do orçamento, né, chegou a falar que poderia ter revisão da meta para poder, enfim, que estava difícil, né, equilibrar as contas públicas. Outro dia a ministra do orçamento falou que se sobrar um pouquinho quer reajustar salários, né? Enfim, parece. Aí o Banco Central deu ali uma mensagem dura, né? Assim, isso não tinha aparecido no último comunicado, ele não tinha escrito sobre a importância do equilíbrio fiscal e dessa vez sentiu a necessidade de falar, olha, se vocês não entregarem, não adianta de me cobrar queda de juros mais rápida. Então, você tem ali uma preocupação e o Banco Central fez questão de colocar um parágrafo ali no comunicado sobre isso. E, no fundo, a gente, com esse dado de hoje da arrecadação, se torna o equilíbrio das contas um desafio maior, porque está difícil fechar, o governo já contratou aumento de gastos e o Haddad falou que tem plano B, né, se não conseguir as receitas que estão sendo pedidas lá no Congresso Nacional, que eles têm outras alternativas, mas não falou quais são. E também ele falou que, em último caso, simplesmente para entregar o equilíbrio das contas, eles cortam gastos. Ele também não falou aonde, né? Falou que era uma decisão política. Enfim, difícil cortar gasto quando o governo já anunciou, né? Você imagina, anunciei o programa Mais Dinheiro para Minha Casa e Minha Vida, agora eu vou ter que cortar um pedaço. É politicamente bastante difícil, né? Bom, e você perguntou no Canal Livre para ele qual é o plano B, e ele falou, a gente tem plano B, C, D, só que nós estamos no plano A, né? Não vamos falar quais são os outros, mas você perguntou. Foi uma das perguntas que você fez ali no Canal Livre. Bom, Juliana Rosa, vamos acompanhar. Economia é com você, então acompanha aí. Amanhã você traz mais novidade para a gente. Valeu, obrigado. Obrigado, beijão.